Oi, crianças, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula dessa sexta-feira, nessa manhã do dia 11 de junho, de 2021. Hoje, sexta-feira, iremos terminar as nossas revisões. Já fizemos as revisões, nós iremos fazer a correção das revisões. Vem fazer a leitura com vocês aqui, claro, da nossa correção. Se você quiser ir pausando aí o vídeo para corrigir, tá? Fica melhor. Também irei encaminhar a revisão em PDF, certo? A revisão em PDF não substitui você assistir o vídeo, porque tem algumas aí que eu vou estar falando aí direitinho, explicando que você vai estar entendendo melhor. E no PDF você só vai copiar, combinado? Somente aquelas que eu ver que tem uma dificuldade maior, onde que eu percebi, eu irei estar fazendo aí com vocês para a gente estar tirando essas dúvidas, combinado? Então, vamos à nossa primeira correção de hoje, que é a de língua portuguesa. Sim, nossa correção de língua portuguesa. Hoje nós iremos fazer provavelmente de 2 revisões por videoaula, tá? Então, a gente tem que ir acompanhando e logo em seguida continuar com a outra. Vamos abrir então, pegar nossa folha aí de revisão e começar aí pelo nosso texto, o leão e o asno. Então, nós já fizemos a leitura, né? Claro que eu deixei para vocês lerem também, porque vocês têm que ler para fazer a interpretação. Esse negócio de ficar só me ouvindo aí para ler não dá certo, né? Então, vocês têm que ler para fazer a interpretação. Bom, vamos então às respostas aí desse texto, né? Vou colocar meu videozinho para cá, para não atrapalhar você aí na sua escrita. Qual é o título do texto? O título do texto sempre, né, é o leão e o asno, é aquele primeiro que aparece lá. Quais os animais encontrados na história? Então, na história nós temos o leão, o asno e as cabras também, as pobres coitadas das cabras, né? Letra C. O que o leão e o asno combinaram? Eles combinaram que iriam caçar juntos. Letra D. Como eles encontraram... Desculpa. O que eles encontraram na caçada? Eles encontraram um grupo de cabras selvagens dentro de uma caverna. Como eles decidiram caçar as cabras? Eles decidiram que o asno entraria na caverna e se encarregaria de tirá-las, e o leão ficaria à espreita, pronto para atacá-las quando saíssem. A espreita nós vamos ver, né? Depois para a gente estar olhando aí no dicionário o que significa. Quem quiser pode dar uma pesquisada aí, tá? Explique com suas palavras o que o leão quis dizer com essa frase abaixo. Ó, de você está em negrito, né? A minha é porque mudou aqui. Mas, ó, sim... Sem dúvida, se eu não conhecesse você tão bem, certamente que faria a mesma coisa que elas. Bom, o que o leão quis dizer para o asno, né? Falando dessa forma aí. Então, é a sua resposta pessoal, porque está falando, explique com suas palavras. Então, é o que você entendeu sobre essa frase aqui. Nós comentamos sobre ela já quando eu expliquei a revisão, né? Número 2. Observe as palavras, né? Tá aqui, eu não vou ler todas, porque essa leitura eu já fiz na primeira aula, né, gente? Eu vou dar agora a ênfase aí às nossas respostas, tá bom? Quais são os substantivos comuns? Então, vamos aqui, ó. O substantivo comum é xícara, tá? Celular e computador. Quais são os substantivos compostos? É o que sobrou, mal me quer, girassol e pontapé, porque eles são compostos, dá a impressão que tem 2 palavras, mal, aqui no caso 3, né? Me quer, girassol, né? E ponta e o pé, né? Então, esses são os substantivos compostos, tá? Letra C. Forme frases com um substantivo composto e um substantivo comum. O que você vai fazer? Você vai escolher aqui um substantivo comum, por exemplo, o meu celular recebe e envia mensagens, um exemplo, né? Minha mãe plantou um belíssimo girassol. Então, você vai fazer uma frase que você quiser. Claro que cada um vai fazer de uma forma, né? Ninguém tem um pensamento igual. E eu tenho certeza que ninguém está copiando o que eu estou falando, né? Cada um vai criar a sua própria frase.
Então, escolhe um substantivo composto e faz uma frase. Escolhe um comum e faz uma frase. Não necessariamente nessa ordem, tá? Pode fazer o comum primeiro, depois o composto, não tem problema não. Desde que usa um dos substantivos acima. Número 3. Copie as frases substituindo o termo destacado, esse em negrito, né? Por seu sinônimo. Eu coloquei os pratos em cima da mesa. Então, você vai colocar. Quando eu uso em cima, nós estamos falando de sobre e sobre, né? Então, eu coloquei os pratos sobre a mesa, em cima. Quando eu falo embaixo, sob, com B mudo, né? O gato está, ó, embaixo do banco. Então, o gato está sob o banco, tá? Claro que quando a gente muda o sinônimo, a gente fala uma palavra diferente, nós temos que fazer a concordância com a frase também. Eu não vou escrever o gato está sob do banco, não, tá? A gente faz essa concordância. Sob o banco. Número 4. Complete as frases usando sobre e sob. Eles estão conversando sobre a festa, a respeito da festa, tá? Os documentos ficaram sobre o balcão, em cima do balcão. Devo deixar os sapatos sob a cama, embaixo da cama, tá? Então, sobre, sobre e sob. Escreva 2 substantivos derivados para cada figura. Essa daqui é uma sugestão de resposta, que é claro, se você colocar outra não tem problema, desde que seja derivado, tá bom? Porta, derivado de porta. Eu tenho portaria, porteiro, tá? Portal. Então, quem escreveu qualquer uma outra derivado de porta, não tem problema não. De flores, tenho floricultura, tenho florista. Qual mais a gente tem? Florir, né? Tudo vem de flor. De sapatos, sapataria, sapateiro. Então, temos vários aí substantivos derivados, né? Peixe, peixada, peixaria. Então, você vai estar escrevendo a que você colocou, desde que seja derivado. Número 6. Das palavras abaixo, 4 são substantivos primitivos. Pínteos, pedra, casa, dente e fada, tá? Goiabeira é derivado de goiaba. Saladeira, derivado de salada, tá? Então, os únicos primitivos são pedra, casa, dente e fada. O que é primitiva? Aquela palavra principal, a primeira, tá? Que através dela a gente obtém outras. Defina. Se não, é o que nós falamos, né? Agorinha há pouco, né? Então, ó, se não, indica condição, significado, se por acaso não. É exatamente o que está lá no seu livro, tá? Se não junto, corresponde a caso contrário, com exceção de, tá? Número 8. Preencha os espaços com se não separado ou se não corretamente, tá? Se não junto corretamente. O que você vai fazer? Claro que você pode trocar por uma dessas na hora de fazer o complemento, ó. Se por acaso não tomar banho agora mesmo, fica sem jantar. Então, qual o senão que eu vou olhar? Senão separado, né? Então, você sempre vai trocar por esse conceito dela para ver qual se adequa melhor à frase, tá? Não assiste a outra coisa no café, senão esporte, com exceção de esportes, né? Não encontrei nada, senão as cadeiras vazias, tá? Com exceção as cadeiras vazias, né? Temos que nos apressar, senão perderemos o ônibus. Caso contrário, né? Perderemos o ônibus. Então, senão, junto, tá? Número 9. Complete as frases formando comparativo de igualdade e inferioridade, tá? Professora, tem que ser esses aqui? Não. Se você fez o contrário, alguns de inferioridade, não tem problema não. Por exemplo, ó, as laranjas estão tão maduras quanto as maçãs. O que é uma inferioridade? As maçãs estão menos maduras que as laranjas, perdão, estão menos maduras que as maçãs. Se você colocou assim também, está correto, tá? Não está errado, tá? As flores são tão perfumadas quanto as frutas, tá?
A copa estava tão enfeitada quanto a sala. A copa estava menos enfeitada que a sala. Também pode colocar essa frase de inferioridade, não tem problema. Desde que você faça uma concordância. Uma pode ser também de igualdade, outra de inferioridade, tá? E não é para fazer tudo de uma só, não. É para fazer nas duas. O dia está menos frio que a noite. Pode ser de igualdade? O dia está tão frio quanto a noite. Pode ser também, tá? O altar está menos enfeitado que o mastro. O rojão subiu menos alto que o balão. Posso colocar subiu tão alto quanto o balão? Ótimo, fica perfeito também. O rojão subiu tão alto quanto o balão, tá? Então, não precisa você seguir essa ordem que está aqui. Pode fazer da forma como você colocou. Coloque no superlativo. Lembra o superlativo, né? Nós vamos substituir essas que são várias por uma somente. Letra A. Meu médico é muito bom. Meu médico é boníssimo ou ótimo. Não precisa colocar as duas. É para você escolher uma, tá? Lembra que nós temos todas essas regrinhas lá no livro. É só olhar, tá? Letra B. Cris é muito feliz. Cris é felicíssima. Letra C. O animal é muito bravo. O animal é bravíssimo. Papai é muito magro. Papai é magérrimo ou magríssimo. Você escolhe uma, tá? Para falar. Qualquer uma. A tarefa é muito fácil. A tarefa é facílima. Vovó é muito velha. Vovó é velhíssima, tá? Então, isso é o grau superlativo, tá? Número 11. Complete a cruzadinha com o adjetivo correspondente à locução adjetiva. Nessa daqui, meninos, eu acho que vocês ficaram em dúvida, né? Porque eu acabei colocando um quadradinho aqui. Como eu digito aqui fazendo um por um, eu acabei contando o quadradinho a mais e colocando aqui, tá? Então, esse daqui vocês vão fazer como eu coloquei aqui, tá certo? Vocês vão desconsiderar esse e começar daqui. Pode até pintar ele todo de preto aí, porque aí você vai ver que não vai utilizar, tá bom? Então, amizade de irmão. Letra A. Amizade fraterna. Salário do mês. A letra B, né? Salário mensal. Letra C. Flor do campo. Flor campestre, tá? Letra D, amor de mãe, amor materno. Letra E, água de chuva, água pluvial. F, né? Acessório de carnaval. Cadê o F? Acessório carnavalesco. E G, raio do sol. Então, raio solar, tá? Então, na campestre, pula um quadradinho e faz pra frente, tá bom? Número 12. Copie as frases substituindo as palavras destacadas por seus adjetivos pátrios, tá? Que são aqueles que a gente coloca em cidades e países, né? Estados também, tá? Letra A. As comidas da Bahia são famosas. Então, as comidas baianas são famosas. A gente vai trocar Bahia por baianas. E olha que a gente faz aqui, ó, um complemento. Na verdade, a gente faz a concordância na frase. Então, ó, Bahia, ó, as comidas da Bahia são famosas. Então, eu vou trocar da Bahia. Claro que o meu adjetivo pátrio é só Bahia, mas eu vou fazer a concordância. Então, as comidas baianas são famosas, tá? Mesma coisa na letra B, ó. O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. O samba fluminense é o melhor do mundo. Professora, no lugar de fluminense, eu coloquei carioca. Eu tô até com meu livro aberto aqui pra gente olhar na página 109. Não tem problema. Por quê? Porque a gente usa, ó, carioca quando é o Rio de Janeiro capital e quando é o estado, tá? Então, aqui a gente não tá falando em qual que é. Se você colocou carioca também, não tem problema. A mesma coisa vai ser em São Paulo, tá bom? Então, ó, o samba fluminense ou samba carioca é o melhor do mundo. A letra C. As rendas cearenses são lindas. No caso do Ceará é só um, né?
As indústrias de São Paulo, nesse caso, tá? Trazem riquezas para o Brasil. Então, as indústrias paulistanas trazem riquezas para o Brasil. Ou você também pode estar usando, no caso esse daqui é do estado, da capital, paulistano, né? E você usar o do estado, você vai colocar as indústrias paulistas trazem riquezas para o Brasil. Deixa eu só colocar meu computador aqui para carregar, que tá acabando a bateria. Rapidinho, pronto. Trazem riquezas para o Brasil. Então, pode usar tanto paulistanas quanto paulistas, tá? Como eu disse, aqui não especifica de qual que é, se é o estado ou se é a capital, tá? Letra E. A peixada do Espírito Santo é muito saborosa. A peixada capixaba é muito saborosa. Claro que se tiver algum estado aí também que usa duas formas, pode trocar, né? No caso do Rio Grande do Sul também, tá bom? As jazidas de Minas Gerais são maiores do Brasil. Então, as jazidas mineiras são as maiores do Brasil, tá? 13. Complete o espaço abaixo com SC ou SC cedilha e separe as sílabas das palavras. Então, aqui, ó, nasça, né? A gente não colocou, mas você vai colocar. Deixa eu só anotar aqui, peraí um pouquinho. Nasça. Então, você vai colocar, ó, SC cedilha, tá? E vai separar dessa forma. Crescente, SC, tá? Acréscimo, SC também, tá? Piscina, piscina, tá? Florescer, florescer. Consciência, S e C também, tá? Nascendo, ó, nascendo. Ou seja, quando eu tenho a minha vogal I, né? I, O, eu uso SC. Quando eu tenho a vogal A, I, O, né? Então eu tenho SC cedilha, tá? Número 14. Circule os artigos das frases e classifique-os em definido ou indefinido. Deixei uns livros para você ler. Então, ó, uns é artigo que? Indefinido. Então, você vai colocar ele aqui, ó, uns, artigo indefinido. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram indígenas. Os portugueses, né? Circular, tá? Tá circulado aqui já. Os, artigo definido. A festa foi um sucesso. Aqui nós temos dois artigos, ó. A, artigo definido e um artigo indefinido. Letra D. Vovó contou uma história esquisita. Uma, artigo indefinido. Número 15. Vamos lá no número 15. Complete as palavras com G ou J. Então, nós temos genial com G, né? Gelado com G, gererê, J, jipe, J, germânico com G, gemada com G, viajaram com J, jerico, né? Com J, pijama com J e gelo com G. Agora, nós vamos colocar cada uma no seu devido lugar. Então, após você completar ela, você vai colocar as palavras com G, que são genial, gelado, germânico, gemada e gelo. E com J aqui nesse quadro também. Gererê, jipe, viajaram, jerico e pijama, tá? 16. Na frase a seguir, observe os nomes substantivos destacados. Por exemplo, armário, livros, né? No armário azul guardo os meus livros coloridos. Minhas roupas novas deixo na gaveta do guarda-roupa. Agora responda. Que adjetivo na frase corresponde ao substantivo armário? Tá? Adjetivo é azul. Ó, no meu armário, azul. Então, azul é adjetivo de armário. Qual o adjetivo correspondente ao substantivo livros? Coloridos, né? Livros coloridos. Então, coloridos é o adjetivo. Reescreva a primeira frase
substituindo armário por armários, ou seja, colocando no plural. Então, vai ficar: nos armários azuis guardo os meus livros coloridos, tá? Era só a primeira frase, não a continuação dela não, tá? O que aconteceu com o adjetivo quando o substantivo passou para o plural? O adjetivo também passa para o plural, ou seja, ele também passou para o plural, tá? Sempre tem que ser, tá? Flor azul, né? Então, quando eu tenho muitas flores, flores azuis. Então, sempre o adjetivo vai acompanhar o substantivo. 17. Considere as frases abaixo. A paisagem foi modificada de forma negativa graças à ação do homem. Ronaldo tem uma extensa coleção de moedas antigas de diversos países. Um dos faróis do caminhão estava queimado, né? Um dos faróis, então ele estava queimado no singular. Então, a frase, a alternativa correta que você vai marcar é a letra B, modificada, antigas, né? Moedas antigas. E um dos faróis estava queimado, então é a letra B, tá? 18. Faça correspondência à classe gramatical das palavras destacadas. Foi a Pernambuco de avião. Então, é uma preposição. Número 2. Viajarei daqui a 2 meses. Não é do verbo haver, né, gente? Então, número 2, preposição. Comecei o treino há poucos minutos. Ou seja, é de tempo, né, que a gente está falando. Tá até falando de minutos, é hora, é tempo. Então, é do verbo haver, número 1. Daqui a 3 dias farei aniversário. Então, nos próximos 3 dias farei aniversário. Uma preposição. E a com H novamente do verbo haver. Há muitos anos não viajo para minha terra natal. Número 1. 19. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaques por sinônimos. Faça as adaptações que julgar necessárias. Tá? Os moradores do local reivindicam, protestam, reclamam. Você vai escolher uma das duas, ou se você encontrar outra também não tem problema, tá? Por melhorias na região. Letra B. A história tornou a peça interessante, os atores nem tanto. Então, a história tornou a peça, o espetáculo, interessante, os atores nem tanto. Ouvi os dois sussurrando e quando cheguei pararam. Ouvi os dois murmurando ou conversando em segredo e quando cheguei pararam. Tá? Ele realiza o trabalho com maestria. Ele realiza o trabalho maravilhosamente de maneira excepcional. Claro que não é as duas. Você vai escolher uma ou até outra que você encontrou aí também. Número 20. Em qual das alternativas o hífen não deve ser empregado? Na estrela do mar, raio de sol, couve-flor ou segunda-feira? Raio de sol. Nele não há emprego do hífen. Número 21. Vamos lá? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O tio não dá o som nasal às vogais. Sim, né? O tio dá o som nasal às vogais. Então, é falsa. A cedilha só deve ser usada antes das vogais A, O ou U. Então, A, O e U, né? Exatamente, essa é verdadeira. O hífen separa as palavras diferentes. O hífen, ele une as palavras diferentes. Então, essa é falso, né? O apóstrofo indica que foi acrescentada uma letra à palavra. Não, ele indica que foi retirada, caixa d'água, né? Então, ele retira a palavra, que também é F, tá, gente? Não é V, não. Isso aqui é F, tá? Então, vocês colocam aí. Esse aqui tá errado, tá? É letra F, tá bom? Vamos lá, a número 22, tá? Escreva novas palavras acrescentando a cedilha e o tio. Respirar, vamos trocar, tirar o R também, porque a gente tem que fazer a palavra, né? Adequar corretamente a escrita. Então, respirar, respiração. Colaborar, colaboração.
Avaliar, avaliação. Proibir, proibição. Proibir, proibição. Contribuir, contribuição. Eliminar, eliminação. Número 23. Acrescente o sufixo essa, né, com S, para indicar a nacionalidade. Inglês, inglesa. Você está indicando a nacionalidade. O masculino vai passar para o feminino. Nesse caso, sempre utiliza esa com S, né? Quando a gente usa com Z, professora? Quando ela indica um adjetivo, tá? Então, sempre essa para indicar a nacionalidade. No caso, você vai passar para o feminino. Inglês, inglesa. Português, portuguesa. Esa com S. Irlandês, irlandesa. Francês, francesa. Holandês, holandesa. Dinamarquês, dinamarquesa. Por exemplo, pobreza, frieza, são adjetivos. Tudo é com Z, tá? Nesse caso. Cite cada anotação léxica estudada. Então, nós estudamos. Quais foram as notações? Foram 6. Acento agudo, circunflexo, til, cedilha, hífen e apóstrofo, tá? São esses. 25. Olha aqui, ó. Complete com esa com S ou esa com Z, tá? Holandesa com S, nós acabamos de fazer. Fraqueza é um adjetivo, então com Z, tá? Esa com Z. Tristeza com Z também. Esperteza. Japonesa, tá? Já não é um adjetivo, tá? Chinesa com S. Fortaleza com Z. Baronesa com S. E libanesa com S, tá? Então, ó, esperteza, fortaleza, fraqueza, tristeza, tudo é adjetivo. Então, nesse caso, é com esa com Z. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Faça a concordância necessária. Tem que fazer, né? Porque elas estão no singular e nós vamos passar para o plural. Então, ó, o bonito perfumado. O, nós vamos trocar por as. As flores do jardim são bonitas e perfumadas, tá? Flores no plural e feminino. Então, tem que fazer a concordância. Letra B. Uns atores muito engraçados animaram boa parte da festa. Mesma coisa, ó. Bom, nós estamos passando por boa, festa, feminino, tá? Comi umas empadinhas deliciosas e tomei uma vitamina geladíssima. Ok? Faça a concordância. 27. Complete as frases com substantivos derivados dos adjetivos entre parênteses. Quais são eles? Ó, pobre e limpo. Então, vamos à primeira frase. Os visitantes ficaram chocados com a do lugar. Então, vamos fazer o adjetivo derivado de pobre. Qual que é? Pobreza. Ó, esa com Z. Adjetivo, tá? Então, os visitantes ficaram chocados com a pobreza do lugar. Este hospital sempre foi cuidadoso com a sua limpeza. Adjetivo, né? É derivado de limpo, tá? Também com esa com Z. 28, leia, né? Venham todos à sessão e a gente já fez essa leitura. Então, vamos lá. Complete as frases com as palavras sessão, com 2 S's, sessão com C cedilhas e sessão com C inicial, tá? Hoje não haverá sessão, escrita dessa forma, na Câmara dos Deputados. A sessão com C de senhas para o atendimento será das 8 às 16 horas. Mamãe e eu assistiremos ao filme logo na primeira sessão. Primeiro S, depois 2 S, né? Você sabe onde fica a seção de brinquedos? Eu adoro a seção da mesma de brinquedos de quadrinhos do jornal, porque tem o mesmo, né, a mesma finalidade que ela. Todas essas questões já foram explicadas, né, nas videoaulas, todas já foram explicadas assim no decorrer das videoaulas, explicando o conteúdo e da revisão. Então, no caso, a gente está fazendo somente a correção, tá bom? Bom, agora nós vamos à nossa próxima correção, que é correção da revisão de ética, ainda nessa mesma aula, tá bom? Peguem aí a revisão para a gente corrigir.
Revisão de cidadania moral e ética, né? De acordo com o que você estudou no seu livro didático, explique o que é efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera. Nocivos, gases que prejudicam, né? Que a alteram em sua composição e, consequentemente, afeta alterando a temperatura do planeta. Todas essas respostas estão adequadas com o livro didático de vocês, tá? Número 2, complete, ó. Os grandes empresários, donos de muitas fábricas que poluem o ar, devem buscar soluções, assim como os donos de madeireiras, buscando o jeito certo de evitar o desmatamento, que é outra catástrofe imposta à natureza. Prestem bastante atenção na escrita, tá? Se vocês escreveram direitinho. O que pode ser feito para minimizar os problemas do aquecimento global? Todo gesto em favor da natureza contribui para a conservação e ajuda a melhorar as situações de grandes problemas. Todas as respostas, como eu disse, estão no livro, tá, meninos? Qual outro problema grave que está ligado ao aquecimento global? Outro problema grave que está ligado ao aquecimento global, desculpa, é a extinção da fauna e da flora, tá? Se eu não me engano, só tem 2 questões aqui que elas são pessoal, tá? Já já a gente chega nelas. Número 5. O que acontece quando há um desmatamento sem os devidos cuidados ambientais? Todos os moradores das árvores estarão desabrigados e correm risco de morte, principalmente os filhotes. Lembrando aqui que nós estamos falando sobre a Amazonas, né, a Mata Amazônica, e aí nela a maior parte nós estamos falando de árvores, por isso fala muito sobre as árvores, né? Número 6. Existem profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam animais. Uma delas são as ONGs. Qual o significado de ONGs? O significado de ONGs é organizações não governamentais, tá? As ONGs, elas não estão ligadas somente a ajudar animais, a fauna e a flora, mas também a problemas ambientais, tá? Como a gente conversou também em sala de aula, nós falamos muito sobre isso. Catástrofes ambientais também. As ONGs, como está dizendo aí, são organizações que pessoas, de voluntários, que se unem para ajudar alguém ou algo com uma determinada finalidade. No caso, aquela de Brumadinho, né? Do rompimento da barragem lá. Teve as ONGs também em vários estados, em várias cidades que ajudaram também as pessoas de lá. Assim como em tsunami, tudo isso, tá? Qual o papel das ONGs? Nesse caso que nós estamos estudando, né, do nosso livro. Então, o papel das ONGs, nesse caso, são profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam animais que foram capturados e perdidos, oferecendo tratamento veterinário, alimentação, até serem devolvidos ao seu habitat natural. Então, o papel das ONGs, nesse caso que nós estamos falando, é a respeito da fauna e da flora, tá? Então, esse é o papel dela a respeito da fauna e, no caso, que a gente fala do desmatamento e esses cuidados ambientais. Número 8. De que maneira as pessoas que não fazem parte de uma associação podem colaborar com as ONGs, né? Podem colaborar com doações de medicamentos, material para higiene e alimentos. Outros colaboram financeiramente e ainda podem oferecer seus serviços profissionais. Número 9. Algumas ações contribuem para a preservação da natureza e do meio ambiente. São elas, né? Andar de bicicletas e não deixar aparelhos ligados à tomada quando não estiver usando. São 2 formas aí de ações que ajudam a preservar a natureza. Número 10. O que é tráfico ilegal dos animais? É uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e de provocar a sua extinção. As espécies são retiradas do seu habitat natural e vendidas por preços muito altos, dependendo da raridade. Justamente por isso, porque quanto mais raros os animais, mais esses predadores aí pegam eles na mata, né, na floresta, no seu habitat natural, e aí é onde que corre o risco da extinção. Por quê?
Porque eles procuram esses animais raros. E se é raros, tem menos que os outros, né? E aí vendem eles a preço absurdo. E outros nem chegam ao seu destino, né? Que acaba morrendo aí nessa retirada, né? E nesse transporte dele aí até chegar a outro local. Número 11. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, sobre as principais causas do aquecimento global. Vocês podem ver que quase todas as perguntas estão falando sobre o assunto que é no livro, tá? A escassez de água para o aquecimento global é falso, né? Derretimento das calotas polares, falso. Emissão de gases poluentes, verdadeiro. Reflorestamento, falso. E o desmatamento, sim. O desmatamento tá? Número 12, é de acordo com o texto, tá, meninos, que nós lemos. Existe outro tipo de extinção além da fauna e da flora que é pouco falada. Fale sobre ela. Outro tipo de extinção são os minérios da nossa terra, né? Muitos minerais são utilizados na fabricação de pilhas, placas eletrônicas e etc. Tem mais aí no texto, tá? Eu só abreviei por causa do espaço. E a falta desses minerais podem trazer uma grave crise ao planeta. Por quê? Porque se eles faltarem, se retirar todo ele aí, além de estar afundando, né, o nosso solo, o que acontece também? Não vai ter mais como criar esses materiais. E isso daqui são só 2 que a gente colocou. Então, tem outros que dependem desses minérios, né? E eles não se renovam, né? Então, é mais complicado ainda. Número 13, ó. Esse desenho já foi proposital justamente para falarmos que nós estamos falando sobre a água, né? O texto A Água diz que precisamos dela tanto quanto o ar que respiramos, né? Então, lá no texto está falando sobre isso. 14. Essa é pessoal, tá, meninos? Cite alguns cuidados que devemos ter para que a água não venha faltar. Exemplo, né? Ao escovar os dentes, fechar a torneira. Ao tomar banho, desligar o chuveiro enquanto ensaboa. Não lavar o carro utilizando mangueira. Não lavar as calçadas utilizando mangueira. Então, tudo isso são cuidados. E é claro que ela é pessoal. Você vai colocar aquilo que você acha que é corretamente. Número 15. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. E ela se estende por 9 países. Quais são eles? Eles são eles: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Muito cuidado ao escrever. Países se escreve começando com letra maiúscula, nome próprio. 16. Complete de acordo com o texto, ó. A floresta amazônica é rica em água, seu principal rio é o Amazonas, com afluente importante, né, com afluentes importantes como o Rio Negro, Tapajós e o Madeira. 17. Há uma variedade imensa da fauna amazônica. Cite algumas espécies apresentadas no texto estudado. Lá no texto estudado fala sobre 2 tipos de animais, as aves e os mamíferos, né? Então, ó, a maior parte é composta de animais que habitam em árvores, porque ela é riquíssima em árvores, né? Entre as aves, tá? Aqui é aves, tá bom? Você vai colocar entre as aves. Entre as aves estão tucanos, papagaios e pica-paus. Entre os mamíferos, morcegos, macacos e roedores, tá? Quem são os predadores da natureza? São grupos variados, como empresários que desmatam clandestinamente, donos de madeireiras ou atravessadores que vão vender a madeira e o grupo dos caçadores. Então, são todos esses. 19. O que fazem os caçadores na floresta amazônica? Avançam escondidos e caçam os animais raros da Amazônia para contrabandear, para vender, né? Contrabando, porque isso também é totalmente ilegal, né? 20. O que significa a expressão cultura de paz?
significa o comprometimento de promover e vivenciar o respeito à vida e à dignidade de cada pessoa sem discriminação ou preconceito, a rejeição de qualquer forma de violência, etc. 21. A cultura de paz tem como base 8 pilares. São eles: educação para uma cultura de paz, tolerância e solidariedade, participação democrática, fluxo de informações, desarmamento, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e igualdade de gêneros. Todos esses 8 pilares estão lá no livro, tá, meninos? 22. Pinte as ações que promovem a paz. As ações que estão aí, dessas 10, são amar, conversar, ser amigo, respeitar uns aos outros e ser paciente, tá? 23. Existem 64 maneiras de praticar a não violência, divulgadas pelo Comitê Paulista para a década da cultura e de paz. Cite 6 dessas práticas. Teve muita gente que não estava encontrando. Gente, ó, já está falando lá no livro, está bem grande lá, ó, 64 maneiras de praticar a não violência. Está bem lá, grandão, numa folha só. E lá apresentam 9 delas, né? Você vai escolher 6 e escrever. Claro que essa aqui é uma sugestão. Se você colocou uma que não está aqui, não tem problema. Oração, harmonia, educação, elogio, fazer as pazes e escolha, tá? 24. Represente o símbolo da paz em desenho. Símbolo da paz é uma pomba branca, tá? 25. Assinale as afirmativas verdadeiras. Você vai marcar só aquelas que são verdadeiras, tá? A segurança deve estar voltada para maiores oportunidades de emprego. Nós estamos falando ainda sobre a cultura da paz. Verdadeiro. Para que a cultura da paz seja estabelecida, não teremos de preparar pessoas e equipes que possam atuar na comunidade. Esse não existe, é teremos, né, de preparar. Então, essa aqui é falsa, você não vai marcar. Temos que encorajar os que desenvolvem trabalhos, estudos, obras relacionadas com a cultura da paz. Sim, verdadeiro. Então, você vai marcar a primeira e a última. 26. De acordo com o que você estudou sobre a floresta amazônica, fale com suas palavras o que você entende pela imagem abaixo. Nós falamos que a Amazônia, ela é o pulmão do mundo, não é? Então, olha aqui, se o pulmão é a ver com as árvores, por quê? Porque o nosso ar depende muito das árvores. E as raízes dela está como um pulmão, ou seja, ela está como uma vida, né? Então, você vai escrever o que você entendeu com essa imagem, tá? É uma resposta pessoal. Então, aquela e essa são as duas que eu falei que é a resposta pessoal. 27, última questão. Pinte no mapa do Brasil a região da floresta amazônica. Por que eu coloquei 2 modelos aqui? Porque você pode pintar de acordo com o que está lá no texto, que é o lugar onde que existe, né, a maior proporção da floresta amazônica aqui, que é, claro, na região, né, do Amazonas aí. Então, ou você pode colocar somente essa parte, que não vai estar errado também, ou pintar toda a região norte, tá? Ela até avança além um pouquinho, mas aí você pode estar pintando também onde ela abrange totalmente aqui no nosso mapa, tá bom? Essa ou essa. Quem pintou toda a região, não tem problema. Quem pintou somente a maior região, também eu vou considerar, tá bom? Nossa próxima aula, então, será a correção da revisão de geografia, tá bom? Então, vou dar esse tempinho para você colocar a sua aí em ordem. E a próxima aula vai ser a correção da revisão de geografia. Então, até já, meninos!